Olá, meninas e meninos, senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta aqui, né, para a gente finalizar, né, essa ideia de dilatação térmica de sólidos, né, terceira parte da nossa aula 2. E como ficou só faltando, né, a gente vai trabalhar com a chamada dilatação volumétrica de sólidos, né. A última partezinha é muito rapidinha agora para a gente poder finalizar, né. Desde o começo, eu falei que a gente ia dividir, né, a aula em três partes, para elas serem um pouco menores, mas daí você pega e vai lá, fala assim, pô, mas a primeira parte já deu 1 hora, que menor que é isso, a outra deu 40 minutos. É que, na verdade, esse assunto todo, ele em sala de aula, ele vai tomar mais ou menos de 3 a 4 aulas de 50 minutos, tá certo? Só a primeira parte, ela leva 2 aulas de 50 minutos, tá certo? E a gente usou 1 hora, mais ou menos, então tá de bom tamanho, tá? Então, se a gente juntar aí as três partes, vai dar menos, inclusive, do que se a gente tivesse presencialmente assistindo a aula em sala de aula, tá certo? Mas eu sei que às vezes é ruim você ficar 1 hora na frente do vídeo, mas é sempre, você pode fazer pausado, você não precisa fazer tudo de uma vez, né? Você tem uma semana para poder ver essas três partes aí, tá certo? E daí, se você se organizar rapidinho, você consegue lidar com isso. Até inclusive, né, no momento do que seria a nossa aula presencial, no horário que seria a nossa aula presencial, você pode abrir o vídeo, assiste o vídeo, né, e aproveita esse momento que seria a aula síncrona para assistir o vídeo, que você vai ver que vai sobrar tempo, inclusive, para você, tá certo? Ok? Beleza? Vamos lá. Então, a gente praticamente já viu tudo que a gente precisava, agora a gente só vai adaptar, né? Como a gente já fez uma adaptação de comprimento para área, agora a gente vai adaptar de área para volume, tá certo? E é muito tranquilo isso, você vai perceber, porque é só um repeteco da maioria das coisas que a gente já falou. Beleza? Então vamos lá. De novo, lembra que a gente vai fazer comparativos. A gente fez isso de comprimento para área, agora de comprimento para volume. Os slides são os mesmos, só vou trocando as letrinhas para adaptar para a dilatação da vez. Não é? Então, olha lá. Né? Agora a gente vai lidar com o volume de um corpo. Lembra do meu sólido aqui? Tá certo? Né? O meu paralelepípedo e tal, 3D. Então, esse corpo aqui é um corpo em que as três dimensões são relevantes, como esse cubo que a gente tem aí no slide. Tá certo? Esse cubo, portanto, como ele tem três dimensões, ele tem um volume inicial numa temperatura inicial. Então, é um esquema semelhante que a gente fez nas outras duas situações. Aí o que vai acontecer? Você já sabe, né? Então, a gente vai esquentar esse cubo, né, para uma temperatura maior e ele vai aumentar de tamanho, tá certo? Então agora ele vai alcançar um volume final, mostrando que a diferença entre esse volume final e o volume inicial é a variação do volume ΔV, a dilatação volumétrica, certo? Beleza? Lembra aqui, a gente já viu isso aqui duas vezes. A dilatação, então, sendo de comprimento, sendo de área, sendo de volume, vai depender de três fatores. Quais são os fatores? Você já sabe. Um deles é a temperatura, que vai aparecer mais embaixo, né? A variação de temperatura, melhor dizendo. Vai depender do material inicialmente, que nesse caso é volume inicial, e da substância que o material é feito, de que o corpo é feito, perdão. Tá certo? Que dependendo do material, a gente tem um coeficiente de dilatação volumétrico diferente. Tá certo? Que lembra, lá no coeficiente de dilatação volumétrica de comprimento era o alfa. Lembra disso? No coeficiente de dilatação de quando era área, era o beta. Agora, nós não vamos poder usar mais alfa, porque já usou, nem beta, porque a gente já usou. A gente vai usar uma letra diferente, que é o gama. Que esse Y de ponta cabeça aqui e tal, né, assim, né, ou o peixinho pulando, né, pulando no rio, etc., né, conforme você queira aí para você lembrar desse símbolo. Letra grega, né? Alfabeto grego. Então, nesse aspecto, a gente vai ter que lidar com esse gama do mesmo jeito que a gente lidou com o alfa e o beta. Aí vamos fazer uma lembrança? Ó, o alfa. O alfa era fixo? Era fixo. Cada material tem o seu? Cada material tem o seu. O alfa é tabelado? O alfa é tabelado. A gente, inclusive, viu essa tabela. Quando nós chegamos no beta, aí veio aquela coisa. O beta é fixo? O beta é fixo. O beta depende do material? Sim. O beta é para isso, é para a gente ver a influência do material.
Mas o beta tabelado não era. E como a gente achava o beta? Multiplicando o alfa por 2. Lembra disso? Aí você pensa, a gente vai seguir a mesma linha para o gama? O gama é fixo? É fixo. O gama é representativo da substância? Sim, claro. E o gama é tabelado? Aí às vezes a pessoa já fala, não, porque a gente vai. Não, aí depende. Sim e não. O gama é tabelado? Sim e não. Como assim sim e não? É porque é o seguinte, depende se a gente está trabalhando com líquidos ou sólidos. Quando a gente estiver trabalhando com líquido, não é esse momento, tá certo? A gente vai ter uma aula, aula 3, só para trabalhar dilatação de líquidos. Quando a gente trabalha com líquidos, a gente vai ver que líquido não tem comprimento, líquido não tem área, líquido só tem volume, certo? E por só ter volume, que nem a água aqui dentro da minha caneca, né? Não tem alfa e não tem beta para líquidos. Mas quando o corpo é sólido, e a gente trata do volume do corpo sólido, aí sim, o gama ele vai ter que ser encontrado a partir do alfa. Mas para líquidos, ele é tabelado. Tá certo? A gente vai receber numa questão o valor, ou a gente vai ter uma tabelinha para consultar. Para líquidos, o gama é tabelado. Tá certo? Agora, quando é sólido, geralmente você vai receber o alfa, como acontece na dilatação diária, e você vai multiplicar por 3 por conta de que agora nós estamos lidando com 3 dimensões. Tá certo? Isso, inclusive, vai aparecer no slide para frente, mas eu já estou te antecipando porque é uma coisa lógica, né? Uma sequência de ideias lógicas. Tá bem? Ok? Então vamos lá. Lembra, em termos de equação, o ΔL tem um formato de equação, o ΔA tem um formato de equação, e o ΔV vai ter o mesmo formato de equação, porque, do mesmo jeito, o ΔL depende do L0, do alfa, da variação de temperatura. O delta de área depende da área inicial, do beta, da variação de temperatura. E o ΔV da mesma coisa. O ΔV depende do volume inicial, do material e da variação de temperatura. Então a estrutura da equação é exatamente a mesma. Tá vendo aqui? ΔV V0 gama variação de temperatura. Mesma coisa. Ok? Fechou? Beleza. Depois vem o quê? Depois a gente vai falar de unidade de medida. Não é isso que a gente falou nas outras duas vezes? Então, em termos de unidade de medida, lá no comprimento a gente usava metro, centímetro e milímetro. Na área a gente usava metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. E no volume, a gente vai usar metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, correto? Mas na prática, a gente usa mais duas, né? O litro e o ml, que são mais comuns da gente usar no dia a dia da gente. Só que aqui, olha a observação aqui, ó. O ml e o centímetro cúbicos são iguais, é a mesma coisa, tá certo? Então, 1 ml é 1 centímetro cúbico. 1 litro são 1000 ml, que são 1000 centímetros cúbicos, tá certo? Mas e metro cúbico para litro? Que pode ser que você venha precisar fazer essa transformação. Você sabe transformar? Bom, 1 metro cúbico, você pode anotar aí no seu caderno, né, nas suas anotações. 1 metro cúbico, uma hora eu vou ficar bom em escrever nesse sistema aqui. Então, 1 metro cúbico são quantos litros? Se você souber, você já fala aí para você mesmo. São 1000 litros. Não é isso? Certo? Ok? 1 metro cúbico são 1000 litros. 1 litro são 1000 ml. 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Tá? Então são unidades de volume que é lá da matemática e tal, que são úteis para a gente aqui, não só nessa parte de termologia, aqui, de dilatação, como em outras situações também. Fechou? Ok? E o gama, né, é a mesma coisa do alfa e do beta, graus Celsius também não sua unidade, e a variação de temperatura continua sendo graus Celsius. Fechou? Então aí, tá vendo? Só adaptamos para a situação de volume, de 3 dimensões, tá bom? Bem, aí vem aquele caso que a gente já citou anteriormente. O gama, ele vai ter que ser calculado a partir do alfa, multiplicando o alfa por 3. Mas isso quando se fala de um corpo, tá vendo aqui, ó? Fala de corpo, tá? Deixa eu apagar aqui. Fala de corpo, aí é sólido. Agora, quando falar de líquido, esse valor é tabelado, a gente vai ganhar ele na questão, ou vai dar uma tabela, ou você vai poder consultar esse valor para você poder trabalhar com ele. Tá certo?
Agora, quando não, quando é sólido, você normalmente vai receber o alfa e você que vai multiplicar por 3. Lembra que é compromisso de quem resolve a questão fazer isso, porque normalmente não vai receber o gama pronto, a não ser que seja líquido, tá bom? Bem, vamos lá fazer uma questão logo para a gente matar essa conversa? Então vamos lá. Um objeto, questão da lei de exercício 24. Um objeto feito de ouro teve um aumento de 2,25 centímetros cúbicos em seu volume quando sua temperatura passou de 20 graus Celsius, 20 graus Celsius para 70 graus Celsius, certo? Olha aqui, considerando o coeficiente de dilatação linear, tá vendo que ele deu linear, ele deu alfa para você. Fica muito atento a isso. De 15 vezes 10 a menos 6, ele quer o volume inicial do objeto, tá? Então, tá tudo indicando que a gente vai ter que lidar com volume. Aí ele pergunta o volume inicial, ele fala do volume aqui, é volumétrico, né? Ele dá o volume aqui, ó, tá certo? Então é volumétrico de todo jeito, não tem como escapar, tá bom? Beleza. Então, vamos lá tirar os dados, né? Ele deu para a gente a variação do volume. Você viu que no texto, vou voltar lá só para você de novo ver, houve um aumento do volume. Tá vendo aqui, ó? Um aumento do volume. Aumento de volume é uma variação de volume, ΔV, né? Então, ele te deu a variação do volume, 2,25 centímetros cúbicos. Ele deu a temperatura inicial de 20, temperatura final de 70. Aí você já conclui que vai ter uma variação de 50, correto? Ele te deu o alfa e ele quer que você calcule o volume inicial em centímetros cúbicos. Repara que, deixa a gente fazer isso aqui, repara que a unidade que ele pediu na resposta é a mesma dos dados, então eu não preciso transformar nada. Entendeu? Imagina que ele pedisse em litros, ele pedisse em metro cúbico, a gente ia ter que fazer transformação depois. Ou logo no início, a gente tinha que ver qual era o melhor caminho, tá bom? Beleza, então, né, você põe a equação lá, e aí lembra, né, olha só, aqui na questão pede para usar o gama, e você não tem o gama, você tem o alfa, então você, por obrigação, vai ter que multiplicar por 3 para você ter o gama já organizadinho, para você não ter problema com isso. Tá certo? Ok? Cuida. Cobra de você mesmo fazer essa transformação antes de fazer qualquer outra coisa. Tá certo? Porque você não vai ter oportunidade de chegar no resultado final e transformar no final. Não dá para fazer isso. Isso tem que ser feito antes. Tá bom? Bem, então, seguindo. Agora os dados estão todos prontos aqui, tá vendo? Você tem variação do volume, a variação de temperatura, o gama e que é o volume inicial. Então, agora sim, é só jogar na equação, tá certo? Olha lá. Vou deixar o volume inicial em evidência aqui, tá vendo? Tá? Então, é ΔV dividido pelo gama vezes variação de temperatura. ΔV a gente tem aqui, a gente tem o gama aqui, e a variação de temperatura é 70 menos 20, que dá 50 aqui. A gente tem tudo, é só jogar na equação e fazer conta. Tá vendo? Bom, continuando aqui. Deixa eu voltar aqui só para te mostrar. Então, aqui a gente tem o valor, os valores dos dados, 2,25 está aqui, 45 vezes 10 menos 6 está aqui, e a variação de temperatura aqui. Aqui no próximo slide, já está embaixo, está tudo multiplicado já e feita a conta, né? Então aqui, como eu disse já para você em outras situações, você que decide o jeito que você vai resolver. Ou você vai resolver isso aí no braço, vai aprender, vai sair dessa letargia de não querer saber de fazer essas continhas, de ir para a calculadora, e você vai ter um ganho e a sua chance de acerto do futuro aumenta muito. Ou você vai simplificar, né? Você vai ficar nessa preguiça de não querer se aprofundar, não querer se incomodar e vai usar a calculadora para fazer tudo por você e você vai chegar no resultado lá, beleza. Mas você sabe que isso talvez vai te cobrar um preço. Então aqui, ó, eu mostrei, a gente transformou aqui, ó, os valores para poder facilitar as contas, por mais que tem gente que olha isso aqui, não, está muito difícil. Não, pode parecer numa primeira impressão que isso aí é para complicar, mas não é, porque agora a gente vai cortar isso aqui com esse aqui, ó, porque o número é o mesmo, tá certo? E a gente vai multiplicar esses dois e vamos trocar para o lado de cima da divisão, para finalizar o cálculo. Mas eu fiz diferente, do meu jeito e deu certo. Tudo bem, não tem problema, porque aqui não é física, aqui é matemática. Aqui, como você vai fazer, desde que você não erre, eu não vou incomodar com você nunca.
entendeu? Eu só peço para você aprender a fazer sem a calculadora, que eu acho que é benefício para você. Agora, se você acerta a matemática do jeito que você quiser, beleza, tá certo? Mas eu vou mais uma vez te falar, é muito legal se você aprender a fazer isso sem a calculadora, tá bom? E aí, o resultado final, 10 na mais 3 centímetros cúbicos, tá certo? Ou 1000 centímetros cúbicos, ou 1000 ml, ou 1 litro, que é tudo equivalente aí, tá certo? Ok? Fechou? Bom, só para finalizar, né, uma ideia que a gente já viu anteriormente, eu posso modificar a minha equação para que ela ficando desse jeito que está mostrado aí na tela, você possa calcular o volume final direto, como já aconteceu com o comprimento, que a área é mais do mesmo aqui. Tá certo? O procedimento matemático é o mesmo. Mas lembra, mais uma vez, vou repetir pela trocentas vezes, eu não gosto dessas equações assim. Eu prefiro na equação do jeito padrão e tradicional. E depois eu modifico conforme a pergunta da questão, a minha necessidade. Fechou? Beleza? E, como eu já disse para você, lá, já falei em algum momento atrás, você tem a lista de exercícios, você tem as instruções de como você vai proceder com ela direitinho, né? Tá dividido, né? Tem uma parte da lista que é só de comprimento, outra só de área, outra só de volume, e depois vestibulares e Enem, tudo separadinho, tá certo? Mas saiba que você tem que saber identificar quando tiver tudo misturado para você poder não se confundir na hora de saber se é área, se é volume, se é comprimento, tá bom? Isso precisa ser treinado, tem uma matemática que influi aqui e você precisa ter esse cuidado de conseguir resolver, né, independente da matemática, conseguir fazer a física funcionar e dar certo, a parte teórica com a parte de cálculo. Fechou? Mais uma vez, como sempre, eu estou à sua disposição. Estou à disposição no WhatsApp. Se precisar, a gente abre um Meet, abre uma aula online para eu resolver uma dúvida sua, né? Eu estou à disposição e a gente pode, conversando e organizando, a gente pode fazer algo para te ajudar assim quanto possível e necessário. Tá certo? Ok? Muito obrigado por você ter assistido a aula. Qualquer coisa, mais uma vez, eu encontro à disposição. Um beijo, um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.